Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. Parem as máquinas. Elon Musk e mais 1000 personalidades assinam carta para pedir a suspensão dos desenvolvimentos de novas inteligências artificiais. O grupo cervejeiro Petrópolis, dono da Itaipava, entra em recuperação judicial na mesma semana em que a varejista Amaro pede recuperação extrajudicial. Por que a Disney, a maior companhia de entretenimento do mundo, tem demitido tanto e quais os planos da empresa em 2023? Quanto vale o Twitter? Quem responde é o próprio dono Elon Musk. E o Business recebe no estúdio o CEO da Azul, John Rodgerson, para falar dos planos da companhia no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa o Business trazendo a notícia da semana, sem dúvida, a carta aí mais comentada das últimas horas. Elon Musk e especialistas pedem pausa de pesquisas de inteligência artificial, e fazia muito tempo que não tinha uma carta, um documento assinada aí por uma constelação do empresariado no mundo e as mais diversas personalidades. O tema, é claro, só um, aquele que domina muitas rodas este ano pelo mundo: inteligência artificial. Elon Musk, o da Tesla, SpaceX e o Twitter, Steve Wozniak, o cofundador da Apple, o escritor Yuval Harari e centenas de outros executivos de tecnologia, pesquisadores de ponta, assinaram uma carta alerta pedindo a parada por pelo menos 6 meses dos desenvolvimentos de sistemas de inteligência artificial que sejam mais poderosos do que o ChatGPT-4. O recém-lançamento da OpenAI, que é o laboratório que está por trás do ChatGPT, nasceu aí sem fins lucrativos e teve Elon Musk, sempre ele, claro, como um dos fundadores. A OpenAI teve uma injeção, vamos lembrar aí, de 10 bilhões de dólares da Microsoft no começo do ano. Esse documento afirma alguns pontos. Ele afirma, por exemplo, que os sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva com a humana podem oferecer riscos profundos para a sociedade e humanidade, como demonstrado por extensiva pesquisa e reconhecido por laboratórios de ponta de inteligência artificial. Eu vou trazer aqui no estúdio 3 trechos dessa carta que eu achei mais impactante aí. O primeiro deles, para mim, esse daí é o que resume a carta. Ele diz o seguinte: nos últimos meses, vimos os laboratórios de inteligência artificial se lançando em uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar cérebros digitais cada vez mais potentes que ninguém, nem mesmo os criadores, isso que eu acho mais impactante aí, nem mesmo os criadores podem entender, prever ou controlar de forma confiável. Eles estão falando isso, nem mesmo quem cria pode controlar as máquinas de inteligência artificial. Vamos seguir para outra frase aí, como foi afirmado no amplamente apoiado Princípios de Asilomar. Esse princípio aqui, são 23 diretrizes num protocolo aí que foi criado na Califórnia em 2017. A inteligência artificial avançada pode representar uma transformação profunda na história da vida sobre a Terra e deveria ser planejada e administrada. E a terceira frase aí que a gente destaca é o seguinte: sistemas de inteligência artificial poderosos deveriam ser desenvolvidos apenas quando tivermos a certeza de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. Essa pausa aí pedida de ao menos 6 meses deve durar, de acordo com o documento, de acordo com esses empresários, até que se crie um protocolo global para a utilização dessa tecnologia. Se isso não for possível, os empresários e pesquisadores recomendam que os governos atuem para, abre aspas, instituir uma espécie de moratória nos experimentos. O título da carta é: pausem os experimentos gigantes em inteligência
artificial e foi divulgada pela Future of Life, uma instituição que tem Musk entre os seus maiores financiadores. Se a gente resumir aí tudo que foi escrito na carta, o resumo é o seguinte: a inteligência artificial está fora do controle. Vamos seguir o assunto aqui, girar o assunto agora. O Twitter vale hoje, isso daí pegou bastante durante a semana também. O Twitter vale hoje 20 bilhões de dólares. Quem fala isso é Elon Musk. É muito dinheiro, né? 20 bilhões de dólares. Mas é menos da metade do que Elon Musk pagou no ano passado, quando colocou 44 bilhões de dólares, quando ele pagou aí no acordo sem dúvida mais controverso de negócios de 2022, cheio de idas e vindas, né? Quero, não quero, desisto, a gente acompanhou aqui no Business. Esse valor apareceu num documento interno aos funcionários que fazia referência à participação nos lucros dentro do grupo aí sediado em São Francisco, na Califórnia. Em uma nota enviada para a equipe, Elon Musk disse estar otimista com o futuro da empresa. Vejo um caminho claro, mas difícil, ele escreveu, né? Para uma avaliação de mais de 250 bilhões de dólares. Ou seja, em resumo, o que é isso? Ele comprou por 44 bilhões, hoje vale 20 bilhões, mas ele espera que o Twitter vai valer mais de 10 vezes do que vale hoje. Ele é um otimista, né? Um otimista nato. E na mensagem, Elon Musk escreveu ainda que o Twitter está sendo reformulado tão rapidamente que a empresa pode ser considerada uma startup inversa e que todas as mudanças radicais foram necessárias, em parte, para garantir que o Twitter fosse à falência. E vamos lembrar, tempos atrás ele havia dito que o Twitter perde mais de 4 milhões de dólares, muito mais de 20 milhões de reais por dia. E ainda o assunto agora é Elon Musk. Porque outra novidade de Elon Musk é que o Twitter vai tirar aquele selinho azul de verificação das contas dos usuários. Esse selo era concedido como uma forma de autenticar, de verificar perfis, muitas figuras públicas ligadas à política, ao jornalismo. E quem vai explicar a decisão de Elon Musk é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Tiago Américo. Tiago, sempre um prazer receber você aqui no Business. Tiago, seguinte, o selinho azul agora só pagando? Olá, Bruno, prazer falar com você. Olha, aqui nos Estados Unidos, todo mundo está comentando isso, os artistas, os atores, os cantores, porque todos eles fizeram um grande trabalho para fazer com que os seguidores passassem a acompanhá-los nessa rede social tão importante, não só para artistas, mas como políticos também. Eles usam muito essa rede social aqui nos Estados Unidos e agora, como diz a humorista, só pagando aqui nos Estados Unidos e, obviamente, no resto do mundo. Pelo menos isso foi o que determinou o bilionário Elon Musk. E aqui nos Estados Unidos vai passar a ser cobrado o valor de 8 a 15 dólares por cada conta verificada. No Brasil, especula-se que esse valor será um pouco mais de R$36, ou pelo menos a partir de R$36, obviamente vai pesar no bolso de muita gente que já tem contas verificadas, que já tem seguidores, que gosta de usar essa plataforma tão importante. Você disse aí sobre a compra de 44 bilhões do Twitter, que movimentou o mundo dos negócios e que o próprio Elon Musk agora diz que está valendo menos da metade do que ele pagou, e tem muita gente apostando que o Twitter vai acabar aqui nos Estados Unidos por conta dessas mudanças impostas pelo bilionário excêntrico, considerado excêntrico também aqui pelos americanos. Essa mudança começa no layout a valer a partir do dia 1º de abril, mas no dia 15 de abril, somente as pessoas que têm o selinho azul, o Twitter Blue verificado, poderão ser recomendados na plataforma. Também, somente as pessoas que têm esse selinho azul poderão participar de enquetes. E o que muita gente vem reclamando é que o selo azul foi justamente criado para dar ali uma legitimidade. Muita gente que tinha o selinho de graça e agora vai ter que pagar ou não, né? Tiago Américo, diretamente de Boston, sempre um prazer tê-lo aqui no Business. Até a próxima. Rodando aqui as notícias, vamos falar ainda dos Estados Unidos, né? Porque a Disney vai demitir aí 7 mil profissionais.
pergunta é só uma: por que a maior empresa de entretenimento do mundo, com tantos parques temáticos famosos, né, na Flórida, na França, até na China, tem demitido e num volume tão alto, né, tantos profissionais? Porque tudo isso faz parte de uma campanha robusta interna para cortar 5,5 bilhões de dólares. O CEO, Bob Iger, que voltou a comandar o império de entretenimento em novembro, detalhou como serão as demissões. Uma parte foi notificada já na última semana e uma segunda rodada de cortes vai acontecer em abril, num impacto aí que atinge milhares de funcionários. Iger tem um plano muito claro. Ele precisa melhorar os resultados financeiros da gigante do entretenimento e uma das maiores apostas é gerar lucro os negócios de streaming do grupo, que por enquanto só tem dado prejuízo. No último trimestre, por exemplo, a unidade de streaming perdeu mais de 1 bilhão de dólares. A Disney ainda, com as medidas, fechou a área de metaverso. Com isso, cerca de 50 funcionários serão demitidos na divisão de experiências inovadoras, o que significa a maior parte das pessoas da unidade do metaverso. É uma derrota, aliás, enorme para o metaverso e para quem apostou com tanta firmeza aí na ideia de criar universos paralelos, né? O maior esforço veio da Meta durante o auge da pandemia, quando as pessoas estavam trancafiadas, e a aposta de Mark Zuckerberg na época era que a gente ficaria muito tempo, né, trancafiado, que as nossas reuniões seriam virtuais e o sistema que ele criou ia ser um grande negócio. A Disney também apostou isso em menor grau numa unidade de metaverso, no que o antigo presidente Bob Chapek chamava de uma próxima fronteira de narrativas. É uma mudança, repito, de rota e radical, em que os próprios investidores pedem mais eficiência, mais geração de caixa e investimentos concretos no que gera dinheiro ali real, imediato, como o streaming, que tem assinatura, como parques, e não num futuro que ainda não disse a que veio, como o metaverso. Vamos vir para o Brasil agora, porque o Grupo Petrópolis, dono de marcas de cervejas conhecidas como Itaipava, Cristal, Petra, ele pediu recuperação judicial e ele alegou, uma das coisas que ele alegou foi queda na venda de cervejas do grupo. Eu tenho os números aqui para mostrar ao nosso público. Volume de vendas da cervejaria, isso não é do setor, tá? Caiu. Foi de 31.200.000 hectolitros para mais de 26 milhões de hectolitros, que é a medição aí que todo o setor cervejeiro faz, né? Uma queda aí de 17%. Essa cervejaria aí, a Petrópolis, ela tem enfrentado muito a concorrência das cervejas premium no Brasil, cervejas mais caras, inclusive. A dívida do grupo é de 4.200.000.000 de reais, sendo 48% de dívidas financeiras e 52% com fornecedores. É uma dívida alta, né? Mais de 4 bilhões de reais. Ainda segundo o pedido, isso está escrito lá, o pedido na recuperação judicial, o aumento da taxa básica de juros, a Selic, pressionam essas dívidas aqui da empresa e gera aí um impacto de 395 milhões de reais por ano no fluxo de caixa da companhia. O grupo ainda argumentou que não tem uma espécie de colchão fiscal como os concorrentes. Por isso, a dona da Itaipava conseguiu na justiça uma cautelar para bloquear execuções de dívidas. Esse pedido ocorreu porque havia uma parcela de 105 milhões de reais que havia vencido. A empresa afirmou que as medidas eram urgentes para evitar um iminente estrangulamento do fluxo do caixa. O que acontece agora com a empresa? A recuperação judicial é um processo que o brasileiro tem ouvido muito falar aí nos últimos tempos, infelizmente, né? E o mais conhecido é o da Americanas. É um processo mediado pela Justiça que busca evitar que uma empresa com dificuldades financeiras acabe. E assim a empresa consegue um prazo aí para continuar operando enquanto vai negociando dívida com os credores sem o risco de terem as dívidas pagas naquele
período. O Grupo Petrópolis é a terceira maior entre as cervejeiras do Brasil. A Ambev, dona da Brahma, Skol, Boêmia, Stella Artois, é a líder do mercado com uma fatia de 61%. Em seguida, vem o Grupo Heineken com 18% do mercado. Falando em recuperação judicial brasileira, tem mais uma vítima. A marca de moda Amaro pediu à Justiça de São Paulo a recuperação extrajudicial, que é um processo em que a empresa faz esse acordo aí com os credores, que na verdade, qual que é a diferença da recuperação judicial? Esse daqui, o extrajudicial, é um processo mais rápido e com custo aí mais acessível do que a recuperação judicial, como a da Americanas, né? Pedido feito pela Amaro, pedido aceito pela Justiça. E vamos ver aqui quanto que a Amaro deve. A gente tem os números aqui para mostrar quanto é essa dívida. A Amaro está em recuperação judicial, fez esse pedido, já aceito, né? As dívidas da Amaro, bem menor do que o Grupo Petrópolis, está em 244 milhões e 500 mil reais, sendo mais de 151 milhões em dívidas bancárias e mais de quase 93 milhões de reais com fornecedores. A Amaro mandou um comunicado ao Business dizendo o seguinte: a Amaro cita um cenário de juros extremamente altos e retração de crédito, especialmente para o varejo, e que tudo isso faz parte do processo de reestruturação do negócio. A varejista citou no documento enviado à Justiça que a crise é passageira e se agravou pelo aumento do valor dos aluguéis. Hoje, a empresa tem 20 lojas físicas. Nós questionamos se haverá fechamento de lojas e a resposta dada é que não haverá posicionamento sobre o fechamento. Amaro é mais uma varejista com sérias dificuldades financeiras no Brasil. Mais recentemente, nós tivemos a Marisa, que também trabalha para recuperar, para reestruturar aí as dívidas. E também uma empresa de tecnologia que sofre por um trio de fatores aí. A Amaro é uma empresa de tecnologia. Qual que é esse trio? Alta de taxa de juros, avanço da inflação no país e, claro, uma piora no consumo, o que atinge diretamente o varejo. Antes de fazer o pedido, a empresa já foi um chamariz aí para redes de moda que estão listadas na Bolsa Brasileira, mas nos últimos tempos o interesse caiu porque o valor da empresa era considerado alto. A Amaro surgiu em 2012 e inovou desde o lançamento ao integrar o comércio físico com o digital. O modelo de vendas funciona focado no comércio eletrônico, sendo que as poucas lojas físicas servem para o consumidor provar a roupa antes de comprar. As unidades têm computadores que apresentam informações como se uma peça tem no estoque ou não. Falando ainda de recuperação judicial, eu falei aqui da Americanas, né? Em plena recuperação judicial, a Americanas propõe um aumento de quase 10% na remuneração aos integrantes do Conselho de Administração da varejista para 2023. A previsão de pagamento aos 7 integrantes do Conselho é R$5 milhões até dezembro deste ano, de acordo com o material divulgado pela empresa para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O valor é maior que os R$4 milhões e 560 mil reais foram pagos no ano passado. E por que isso tem gerado tanta repercussão? Primeiro, porque a empresa está no centro de um escândalo corporativo, talvez o maior da história do país. E segundo, porque os membros do conselho são os mesmos que estavam na empresa no ano passado, período que segue sob investigação, incluindo nomes como Carlos Alberto Sicupira, do trio aí de sócios da empresa, e Paulo Lemann, o filho de Jorge Paulo Lemann, também do trio. O Conselho Fiscal também vai ter aumento na remuneração. No material divulgado pela empresa, a Americanas diz que a remuneração da companhia tem por objetivo a atração, motivação e retenção dos profissionais e retribuição aos serviços prestados. A diretoria estatutária ouve o inverso. A proposta é reduzir a remuneração em até 30%. Bem, vamos direto para o setor aéreo, porque a Azul conquistou um feito esta semana que há muito tempo desejava.
ela mais que dobrou a oferta de voos em um dos aeroportos mais movimentados do Brasil, de Congonhas, em São Paulo. Com essa mudança, a participação da empresa saltou de 7% no terminal para 15%. A ampliação chegou após o grupo receber mais slots no aeroporto, dos horários da antiga Avianca Brasil. E para falar desse tópico e de outros do setor aéreo, eu recebo em nosso estúdio o CEO da Azul, John Rogers, que já esteve aqui no Business, inclusive, faz tempo, né? Faz um ano aí. John, obrigado pela presença aqui no Business. O que significa esse aumento aí tão expressivo em espaços de Congonhas? E me conta aí um pouco porque vocês não anunciaram só isso, vocês anunciaram que vai para Paris, vai ter voo direto para Paris isso. Agora também, né? O Bruno, você já fez uma quebra-cabeça com sua família? Estava faltando aquela peça fundamental. Isso foi Congonhas para nós. Então, nós estamos em 158 cidades no país, mas finalmente nós estamos em Congonhas com força. Voando para Porto Alegre, Curitiba, Confins, Brasília. Eu peguei o voo para Brasília 2 vezes só esta semana. Então, nós podemos mostrar o produto da Azul para a sociedade inteira de São Paulo, onde o PIB é mais forte. Então, olha o que nós criamos sem Congonhas. Imagina o que nós vamos fazer com Congonhas agora. Pergunta que eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque quando eu falo qualquer coisa do setor aéreo, o espectador do Business, ele fala, e a passagem aérea? Passagem aérea, por que ela tá tão cara e ela vai continuar cara a curto prazo? Sabe uma coisa? O preço do combustível mais do que dobrou nos últimos 2 anos. É mais do que 50% do nosso custo, né? O ano passado ainda perdemos dinheiro. Perdemos dinheiro em 2020, 2021 também. Também a desvalorização cambial impacta isso. Quando você olha o preço do combustível, o impacto do dólar, e o que nós temos que fazer é botar mais oferta. Então, o que nós fizemos essa semana em Congonhas é mais oferta. Então, isso ajuda no preço da passagem. Mas nós temos que atacar os custos do setor. Eu acho que este novo governo está olhando com mais cuidado do nosso setor para olhar, puxa, o que pode ser feito para atacar esses custos, para ter uma passagem mais acessível à população. Você falou imediatamente do querosene, né? Hoje o querosene da aviação, ele impacta quanto no custo de uma companhia aérea? Mais do que metade. Mais do que metade? Mais do que metade. E não deve ser tanto assim. 40%. Agora é mais do que metade, porque mais do que dobrou e o dólar impacta isso também. Então, tudo isso tem impactado fortemente os nossos custos nos últimos anos. Imagine isso, Bruno. Nós estamos saindo de uma pandemia, quase 1 ano sem receita. A gente começa a voar e, de repente, o seu custo principal mais do que dobra. Pô, John, você estava acompanhando no nosso programa hoje, a edição de hoje, né? A gente trouxe um monte de notícia que não estava muito positiva não, né? Demissões, recuperação judicial. Eu queria que você trouxesse uma notícia positiva aí. Quer dizer, passagem aérea, por enquanto, a curto prazo, ela deve seguir nesse valor, nessa... Eu acho que nós estamos trabalhando com esse novo governo para atacar esses custos, para ver o que é possível. Eu sei que todo governo quer que mais pessoas voem, porque quando mais pessoas voem, é bom para todo mundo. Mova a indústria do turismo e tudo. Então, nós estamos animados sobre o futuro. Nós botamos mais voos em Congonhas agora. Nós temos nosso voo para Paris a partir do mês que vem. Então, nós estamos saindo de Campinas. Saindo de Campinas, não imagina, né? Campinas, que tinha 15 voos por dia 15 anos atrás, agora tem mais do que 200 voos e voos internacionais para Lisboa, Paris, Orlando, Fort Lauderdale. Então, eu estou muito otimista. Então, você pode chorar olhando as notícias, ou você pode trabalhar e ver o futuro com mais optimismo. Deixa eu trazer uma outra notícia aqui. Eu trouxe uma notícia boa, né? Porque a Azul aumentou mais do que dobrou a oferta de voos em Congonhas. Agora, uma notícia que eu preciso te questionar, evidentemente. Em 3 anos, as dívidas da Gol e da Azul mais que dobraram e bateram aí 45 bilhões de reais. Você, como CEO de uma grande companhia aérea que está com dívidas, como aliar a operação diária com um volume alto de dívida ali da empresa? Sabe uma coisa? Nossa principal dívida são aeronaves, que é uma dívida saudável, né? Porque essas aeronaves vão produzir EBITDA para nós por os próximos anos, né? Nós temos uma frota da nova geração. E nós acabamos de renegociar toda essa dívida de nossas aeronaves. Então, o dívida da aeronave é mais que 80% da nossa dívida. Então, eu estou animado porque a gente fez questão de renegociar tudo. E por que dobrou?
Porque eu tive um ano sem receita. Eu tive que dizer, eu te pago mais tarde. 2020. 21 também foi ruim. Foi ruim. Então, nós tivemos que dizer, puxa, eu te pago mais tarde. Aquele mais tarde veio e tivemos que renegociar. Mas a coisa boa é que já fizemos isso. Agora nós podemos respirar e olhar para frente com mais optimismo. Quando você fala de aeronave, é a compra de aeronaves que você... Ou aluguel do aeronave. Ou aluguel, Então, às vezes você compra, às vezes você aluga a aeronave e você tem que pagar mensalmente o aluguel do aeronave. Então, imagina, em 2020, sem receita, como que você vai pagar aluguel em dólar? Né? Não a é maior viável. parte das aeronaves da Azul, elas são próprias ou alugadas? Alugados. A maior parte? Tem a maior parte. Porcentagem ali? 85% são alugados. Tá. E a maior parte é de qual fabricante? Nós somos o maior do Embraer do mundo, então somos super animados. A aeronave mais econômica que existe no mundo é o E2, né, que foi fabricado aqui em São Paulo. Então, nós temos mais ou menos 14 dessas aeronaves, mas a intenção é para pegar muito mais. Então, somos animados por isso. Também nós temos bastante o Airbus, também nós temos o ATRs. Por quê? Porque o Brasil é um país grande e necessita aeronaves de tipos diferentes. Nossos concorrentes não voam em tantas cidades como nós voamos, porque nós temos modelos de aeronave diferente que eu posso voar em Sinop, Cacoal, Alta Floresta, São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco. Eu tenho habilidade para voar por todos esses destinos. E como é que está a demanda aqui no Brasil? As pessoas estão viajando mais? Estão procurando? Você sabe que o que determina o preço da passagem é oferta e demanda. Isso. Então, a demanda está boa, né? Pessoas estão viajando, o desemprego está caindo no país. Então, nós estamos num momento onde pessoas querem voltar a voar. O brasileiro gosta de voar, o brasileiro gosta de conhecer novos destinos. Uma coisa que aconteceu na pandemia, Bruno, é que o brasileiro está amando mais seu próprio país. Isso segue assim, porque eu lembro que você já tinha me falado isso, né? Porque as pessoas estavam fazendo... Porque muitos países estavam fechados. É isso. Em 20, 21, né? A maior parte, aliás. E as pessoas estavam descobrindo o seu país. Isso segue assim? Está continuando assim, não caiu. Então, todo mundo achava que a demanda foi o demanda, pent-up demand, que eles falam. Que a demanda só porque não veio o seu neto há muito tempo. Não, está continuando. Então, nós temos que continuar com isso. O que nós temos é o clássico pleasure, né? O cara está viajando por business, mas está fazendo um pouco de lazer também. Está saindo. Você sabe que nós estamos em São Paulo, né? Sexta-feira é diferente do que quinta-feira, né? Sim. Não tem Covid e sexta-feira. E qual que é a cidade, tirando São Paulo, esses grandes centros, qual que é a cidade que mais tem voos não, que é a preferência aí dos brasileiros que você tem visto? Sabe que o Nordeste é muito forte. Nordeste. Então, o que nós estamos Nordeste é imbatível, né? Nós estamos mais do que dobro em Pernambuco do que nós éramos em 19. Tá. Já pensou porque que as pessoas estão indo, né? Estão indo para Pernambuco, estão indo para Noronha, para Jeri, todos esses destinos. E uma coisa, Bruno, também que é muito bacana: o mundo quer salvar o Amazonas. O mundo quer salvar, todo mundo, Amazonas, ESG, todas essas coisas. Finalmente, Amazonas é conectado graças ao Azul. Nós estamos em 30 destinos em Amazonas. Então, pessoas estão conhecendo as belezas da Amazonas. Estamos trazendo oportunidade para as pessoas que moram naquela região. Agora, uma pergunta para um americano que está quantos anos no Brasil? 15 anos. 15 anos 15 no Brasil. Anos. Gosta do Brasil? Eu amo o Brasil. Ah, que bom, hein? Se você falasse o contrário... Mas eu acho que os brasileiros têm que amar ainda mais seu país. Ainda mais. Agora, qual é a sua cidade preferida? Não vem falar de São Paulo e Rio de Janeiro. Quero outros lugares. Qual a sua cidade preferida no Brasil? Sabe uma coisa? Eu acho que eu nunca vi uma beleza tão bonita como a Noronha. Noronha. E outra coisa que eu acho que é super bacana, eu fui para Pantanal, né, e ver as belezas, aquele mundo que não foi tocado ainda. Então, acho que tem muitas belezas. Mas falando de Noronha, o Pantanal, Manaus é bacana, Gramado, Canela, esses são destinos. Floripa é muito lindo. Então, eu brinco, Foz do Iguaçu, eu brinco com as pessoas. Se você levou seu filho para Nova York, mas não viu Foz do Iguaçu, você não é brasileiro. Você não é brasileiro. É verdade, então tem que... E olha, você já é um brasileiro, porque você não fala nem Florianópolis, você fala Floripa. John Hodgerson, CEO da Azul, obrigado sempre pela presença. Obrigado pela oportunidade para conversar com vocês. Agora deixa eu falar de uma série que me orgulha muito e fica um convite para vocês. Nós estivemos no início do ano, em janeiro, em Roraima. Toda a nossa equipe aqui da Jovem Pan, no grupo BBF. Essas imagens que vocês estão vendo,
um grupo aí que tem crescido muito no país, emprega aí mais de 6.500 funcionários e tudo para conhecer essa grande empresa. A série é o Bruno em Loco, que está indo para o 3º episódio. Nós já mostramos que o Grupo BBF utiliza o óleo de palma para produzir biocombustível e alimentar usinas termoelétricas que fornecem energia elétrica renovável para milhares de pessoas. Mas você sabia que a partir da palma também é possível produzir o SAF, o combustível sustentável de aviação? Essa promete ser a solução sustentável na aviação para os próximos 30 anos. E agora fica o convite, a gente foca muito isso no 3º episódio. Quer saber mais detalhes aí sobre esse futuro sustentável? Então assista o próximo episódio de Bruno em Loco, que estará disponível na próxima segunda-feira, tanto no YouTube como no Panflix. Eu estava assistindo as imagens com vocês e lembrando tudo que a gente viveu durante uma semana em São João da Baliza, um município de 7.000 habitantes no extremo norte do país, e a gente vê como o nosso país é diverso nas pessoas, é diverso nos negócios, tá muito legal. Eu tô gostando também da recepção das pessoas, a gente teve uma audiência, inclusive, bem maior do que a gente imaginava. O episódio e a série tá imperdível, Bruno em Loco, a partir desta segunda-feira na Panflix e também no YouTube. E com isso, com essas imagens que vocês acabaram de ver da BBF, eu encerro a edição dessa semana do Business. Muito obrigado sempre pela sua confiança, pela sua audiência e até a semana que vem. Até! Realização Jovem Pan News.